Como esse banco cresceu, quem estava por trás, quem se beneficiou. Olha o nível da podridão. Um senador da República cobrando 134 milhões de reais de um criminoso. Para alguém ser cobrado, precisa estar devendo, né? Então fica a pergunta: o que Flávio fez para avorcar o dever 134 milhões? Ninguém dá nada a ninguém. Depois essa turma quer posar de honesta, de defensora da moral e dos bons costumes. Se fosse qualquer político de outro lado, eles já estariam gritando corrupção 24 horas por dia. Mas quando envolve os deles, fingem que não viram nada. Não existe moral nenhuma nesse cara. Político que negocia com criminoso. Criminoso é. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui: votar, título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso.